Hoje a gente vai falar sobre Números 34, né? É uma passagem simples, é uma passagem tranquila. A gente vai falar sobre as fronteiras de Israel. Então Deus vai falar qual que é o limite da terra que ele está prometendo. E a gente vai falar sobre isso hoje. Porque a verdade é que o povo de Israel não chegou a alcançar, né, essas terras que Deus prometeu totalmente. Mas por culpa deles, não foi por culpa de Deus, né? Eles vão errar muito, né? E Deus vai se afastar deles por conta do erro deles. A paz, Elaine, boa noite, amém. E Deus vai acabar, imagina, eles vão errar tanto com Deus ao ponto de serem pior do que os inimigos deles, né? Então eles vão ser entregues aos inimigos deles, porque eles vão se tornar piores. Vai ter um determinado momento que eles vão ser piores do que aqueles, né, que eram para ser subjugados por eles, era para ser subjugado e eles tomarem posse ali da terra. Então isso vai acontecer. A gente vai falar sobre essas fronteiras hoje e a gente vai falar um pouquinho sobre esse confronto que há, né, entre os árabes e os judeus até hoje, né, entre os muçulmanos ali, né, os judeus, tudo. E tudo isso tem a ver com isso daqui, tudo isso tem a ver com a promessa de Abraão. Né? A gente lembra que, na verdade, os árabes, os muçulmanos, eles também descendem de Abraão, né? E a gente vai falar sobre isso, porque tudo isso criou essa bagunça, né? Esse problema. Porque os judeus, na verdade, eles não obedeceram a Deus, né? Da forma que era para ter obedecido, eles não obedeceram. E por isso, né, que eles perderam ali a terra, né? A gente vai ver mais para frente que, na verdade, Josué não vai conseguir conquistar toda a terra que Deus vai falar agora, né? Davi vai conquistar uma boa parte, Salomão também, a gente vai ver mais para frente. Mas até depois de Salomão, a gente vai ver Ezequiel falando também, né? Profetizando sobre a terra que ainda devia ser conquistada, né? E não foi. E tudo isso por conta da desobediência do povo de Israel. A gente vai ver, né? Deus havia prometido e realmente o problema é que assim não era uma promessa de cumprimento incondicional, era uma promessa que a condição para cumprimento era a obediência, né? E não houve a obediência ali por parte do povo de Israel. Então a gente vai falar sobre isso. Hoje o capítulo é tranquilo porque é um capítulo que usa mais mapas, tá? Então assim, não adianta eu tentar explicar muito para vocês com relação às fronteiras. Então o que eu fiz hoje? Eu imprimi 2 mapas e eu vou mandar para vocês nos grupos de WhatsApp, ó. Tem esse mapinha que eu vou mandar no grupo do WhatsApp hoje, que vai falar sobre essas fronteiras, né? Aqui no mapinha mostra melhor essas fronteiras que eu vou explicar hoje, tá? E esse outro mapa aqui também. Então eu vou mandar esses 2 mapas hoje para os grupos de WhatsApp, que vai ficar mais fácil de entender esse capítulo olhando o mapa, tá? Que realmente é um capítulo que é mais fácil de ser compreendido olhando o mapa, tá? A paz, Geisa, boa noite, amém. Então, hoje realmente a gente vai falar de uma forma mais leve um capítulo, porque vão ser falados de fronteiras, mas eu vou abordar um pouco mais sobre esse confronto, né? Qual foi essa questão, né? O que vai acontecer com essas terras que Deus realmente prometeu para esse povo? Esse povo vai chegar a conquistar, mas não vai conquistar tudo, né? Vão perder o que conquistaram, então a gente vai entender tudo isso. Né? Porque depois tem aquele grande confronto ali com os filisteus, né? A gente vai falar sobre tudo isso. E isso tudo que vai acontecer na história de Israel é por conta de erro do próprio povo de Israel, né? Deus havia dado uma ordem. Se eles tivessem obedecido a ordem que Deus deu, não teria acontecido esse problema que aconteceu. Mas o problema é que eles não obedeceram a ordem que Deus deu. Então a gente vai entender tudo isso hoje, tá? A gente vai falar sobre os árabes também, né? Os árabes e os judeus ainda hoje, que até hoje isso surte efeito, gente. Essa promessa de Abraão até hoje surte efeito lá no Oriente, a gente vê isso, né? Então ainda tem essa problemática lá entre os árabes e os judeus por conta disso. Por quê? Porque os dois descendem de Abraão, né? Os árabes descendem de Abraão por meio de Ismael e os judeus descendem de Abraão por meio de Isaac. Então há esse problema com relação à promessa. Os dois entendem que a promessa é viva, né? Que Deus realmente prometeu essa terra e é deles de direito. Mas uns dizem, não, essa promessa foi para Ismael. O outro diz, não, essa promessa foi para Isaac, né? Então a gente vai falar sobre tudo isso hoje. A gente vai hoje mais falar sobre história em si, né? Do que sobre a geografia, né?
porque é muito difícil a gente falar sobre geografia sem estar com um mapa grande aqui mostrando um louzão, né? Então fica mais difícil. Então por isso que eu falei, eu imprimi esses 2 mapinhas e eles vão ser reforço da aula e eu vou mandar nos grupos de WhatsApp, tá? Então eu vou falar as fronteiras, vou ler as fronteiras e olhando nesse mapinha, vocês vão ver os nomes que eu vou falar. Aí vocês vão ter uma ideia da fronteira ali que vai ser feita, tá bom? Tem aqui como você ter uma ideia por esse mapinha que eu vou mandar, tá bom? Aí fica mais fácil da gente conseguir imaginar que a terra era uma terra muito grande, né? Que Deus vai prometer aqui, era uma terra muito grande, mas foi o que eu disse, a gente vai ver que não vai ser conquistada totalmente no tempo de Josué, nem no tempo de Davi e nem no tempo de Salomão. A gente vai ver Ezequiel lá na frente ainda falando sobre isso. Então agora a gente vai ler Números 34, tá bom? A gente vai ver agora ter uma compreensão da terra que Deus prometeu para esse povo. Era uma terra bem vasta, gente, era bem longo aqui o caminho. Meu computador deu uma travadinha. Era bem longo aqui, né? Era uma terra bem vasta. A gente vai ver que quem vai entrar com esse povo na terra da promessa vai ser Josué, né? Josué que vai entrar. Tem alguém mandando mensagem, depois eu falo com a pessoa no Instagram. Então a gente vai ver, porque assim, Moisés já não vai mais, né? Moisés já não vai mais para a terra da promessa. A gente lembra que a terra da promessa é a terra de Canaã. A gente lembra que Gade, a Edna, eu já falo com ela. A gente lembra que Gade, Ruben, Manassés, né, a meia tribo de Manassés, ficaram do outro lado do Jordão. Ali não fazia parte da terra da promessa, né? Então a gente já estudou isso. Era a terra ali que era de Seom e de Og, né? E eles ficaram ali naquela parte. Mas agora Deus vai falar sobre a promessa dele, né? Foi a terra que ele prometeu, né? E a gente viu na aula passada que Deus já havia falado, né? Que ninguém pode escolher que terra quer. É uma herança. Herança você não escolhe, né? Herança, o doador é que escolhe, né? Aquele que tá doando a sua herança é que vai falar quem vai ficar com o quê. Então Deus fala isso. Não, ninguém vai escolher que terra vai ficar. Eu vou escolher o que vai ser de cada um, né? Então agora Deus vai falar quais são os limites da terra. Então, por exemplo, o sul, né? O sul é embaixo. Então o sul vai até onde? Vai até o Egito, né? Vai até o deserto de Zin, vai até onde? O oeste vai até onde? Até o Mar Morto, né? O leste vai até onde? O leste vai até ali o Mar Ocidental. O norte vai até onde? Até a Mesopotâmia. Então Deus vai começar a dar os limites geográficos, tá? Então, como eu disse no início da aula de hoje, eu não vou me apegar muito a ensinar os limites geográficos. Eu vou mandar o mapinha que eu imprimi, tá? Vou tirar foto dele e mandar para vocês. Fica mais fácil da gente visualizar esses limites geográficos por meio do mapa. Mas a gente vai falar mais sobre aquilo que eu disse, que é a questão realmente desse confronto que há, esse conflito que há entre os árabes e judeus por conta dessa promessa, né? E essa é a questão, né? E a gente vai ver que essa promessa não se cumpriu totalmente não por conta de Deus, né? Mas por conta de Israel. A gente vai ver que Josué não conseguiu alcançar todas as terras. Depois veio Davi, conquista uma boa parte. Salomão vai conquistar uma parte também. Mas no tempo de Ezequiel, a gente vai ver Ezequiel falando ainda sobre terra que faltava ser conquistada, tá bom? Então diz assim no versículo 1 do capítulo 34 do livro de Números. Disse mais Deus para Moisés, né? Então a gente lembra que aqui a gente voltou na história, né? Moisés tem esse costume, ele vai para frente e volta, né? A gente lembra que o último ato de Moisés é a vingança contra os midianitas. Vingou os midianitas, ele vai subir e vai morrer no monte, né? Então aqui é antes da vingança dos midianitas, né? Esse versículo 1 aqui, ele ainda tá falando com Deus antes da vingança dos midianitas. Porque depois da vingança dos midianitas, ele vai subir e morrer. Então aqui a gente voltou para antes da vingança ali, né? Contra Balaão. Então diz no versículo 2, né? Deus fala, dá ordem aos filhos de Israel e diga para eles o seguinte: quando eles entrarem na terra de Canaã, que é a terra da promessa, essa, né, é a terra que vai ser a herança deles. Essa é a herança que eu dou para eles, a terra de Canaã, né? Segundo os limites dela. Aí Deus agora vai falar quais são os limites da terra de Canaã. Na região sul, ou seja, lá embaixo, né? A região sul é lá de baixo, né? Então aqui a gente tem um mapa. Qual que é a região sul do mapa? Essa de baixo. Essa é a região sul do mapa, né? Então aqui embaixo é o sul. Então Deus vai falar agora sobre os limites aqui do sul.
né? Quais que são os limites do sul? Então Deus fala aqui até onde que eles têm que invadir, né? Até onde eles têm que pegar a terra ali, até onde eles têm que tomar posse da terra. Então Deus vai começar aqui geograficamente a falar para esse povo. E Deus vai falar, ó, na região sul, aqui embaixo, vocês vão pegar, tomar posse de todo esse território que eu vou falar. Qual território? Vocês vão até o deserto de Zin. A gente lembra que a gente já estudou sobre o deserto de Zin, né? Eles foram nesse deserto ali, os 12 espias, né? A gente lembra que eles passaram por esse deserto para ir lá ver a terra de Canaã, né? E infelizmente foi quando o povo não creu, né? Então agora, né, Deus tá falando, ó, ali a região do deserto de Zin, ali vocês vão até lá, vocês têm direito, né? Até onde? Até Edom. Então, qual é o limite, né? Vocês vão do deserto de Zin até Edom. Edom vocês não vão pegar, né? Então, ali é Edom, aqui é o deserto de Zin. Tudo que for até Edom, ali é de vocês, né? Até a divisória com Edom ali é de vocês. Então, aqui diz, e o limite do sul será desde a extremidade do Mar Salgado. A gente lembra que estudou sobre esse Mar Salgado, né? Esse Mar Salgado é o Mar Morto, né? Eu até expliquei sobre isso em Gênesis, porque leva esse nome. Né? É um mar que ele é muito salgado mesmo. E é impossível ter vida nesse mar, né? E ele, por isso que é chamado de mar morto. Nada sobrevive nesse mar, porque é muito salgado, né? Então, a gente lembra desse mar, né? Quando a gente estudou sobre se você quiser ver um pouquinho que eu falei sobre esse mar, o estudo que a gente teve, foi quando a gente falou sobre a guerra que teve ali, a luta que teve, né, dos 5 reis contra os 4, né, na verdade dos 4 reis contra os 5 reis, né, que eram os 4 reis, né, que cobravam impostos ali, né, de Admá, Zeboim, Sodoma, Gomorra, né, e Zoar. Então a gente lembra que teve uma guerra que pegaram Ló, né, então levaram Ló cativo, e quem foi que venceu? Foi lá Abraão com seus 300, né, e venceu. Então é esse momento histórico. A gente falou sobre o Mar Morto, tá? Então, esse Mar Morto vai estar também ali dentro dos limites deles. Então, qual é o limite deles? Eles vão seguir ali por Edom, né? Aqui, ó. Esse meu mapinha tá meio ruim para ver. Será que eu não tenho uma caneta aqui para selecionar? Deixa eu ver se eu consigo selecionar com essa caneta. Vou tentar selecionar aqui com uma caneta. Não ficou tão bom não, minha caneta tá meio fraca. Deixa eu ver se tem outra aqui mais forte. Essa tá boa. A gente tá fazendo um risco aqui de preto. Deus tá falando agora de qual? Desse daqui, ó. Eu risquei de preto pra ficar mais fácil. Aqui é Edom, né? Aqui é Edom, né? Aqui é o Mar Morto, né? Então, Deus tá falando o quê? Que o limite da terra vai ser aqui, até essa divisória com Edom aqui, né? Até essa divisa. Deixa eu virar aqui o Instagram, que o povo não tá vendo o Instagram. Pronto. Então, vai ser aqui, né? Até essa divisória com Edom. Aqui é Edom. E aqui é até o mar Salgado, o Mar Morto, né? Então, aqui, até os limites do Mar Morto, eles vão vir tomando a terra, né? Até esse limitezinho aqui. Desse outro lado aqui, né? Do Mar Morto, a gente vê que tá quem? Edom, tá Moabe, né? Fica Ruben, fica Gade e fica aqui a meia tribo de Manassés, né? A gente lembra aqui, meia tribo de Manassés fica aqui, tá bom? Então Deus tá falando, não, vocês vão indo, vão pegando ali Edom, vão contornando ali os limites de Edom, vão subindo até o Mar Morto. Tudo isso vocês podem tomar como terra, né? É tudo terra da promessa. Então Deus continua no versículo 4. Esse limite vocês vão rodeando do sul para a subida de Acrabim e passará até Zin, né? O deserto ali de Zin. E as suas saídas serão do sul a Cades Barneia e sairá a Azar Adar e passará a Armon, né? Então Deus tá falando, ó, vocês vão vindo aqui, ó, vão descendo e aqui ele vai fazer tipo um círculo, né? Deus vai fazer isso aqui, vai falar para vir tipo um círculo aqui, ó, vai contornando Cades, aqui é Cades Barneia, que a gente já falou, né? Então eles vão virando ali em Cades. Onde que é Cades? Eles ficaram lá em Cades um bom tempo, né? A gente lembra. Então vai contornando ali Cades, né?
Asmon, ó, tudo que eu tô falando aqui tem nesse mapinha aqui. Então, eles vão contornando tudo isso e indo até a torrente do Egito, a gente vai ver, né? Então, eles vão vindo aqui, contornando aqui redondo, né? Vindo aqui no sentido redondo aqui, vem vindo nos limites de Edom e vem contornando aqui. Então, aqui no versículo 5... continua, rodeará mais este limite de Asmon até o ribeiro do Egito, né? Que tem também no mapinha que eu vou mandar para vocês, tá bom? No final da aula. Deixa eu selecionar com minha caneta preta para ficar mais fácil. Então, é esse período, essa parte aqui, ó. Deus está falando para vir aqui do Mar Morto, né? Deixa eu ver se tá todo mundo vendo, tá? Vir aqui do Mar Morto, contornar aqui Edom, passar por Cades Barneia, vir aqui por Asmon, né? E subindo aqui é a torrente do Egito, né? Então Deus vai falar o quê? Esse é o seu limite sul, né? Então esse é o limite sul da terra que eu tô dando de promessa para vocês. Então agora Deus vai falar sobre o limite ocidental, né? Qual que é o limite ocidental, né? A gente lembra que ocidente é oeste, né? Oriente é leste. Então qual que é o limite ocidental? É o mar. Então eles têm que ir tomando terra até chegar no mar. Chegou no mar, viu o mar, já é terra deles, né? Só que a gente vai ver que realmente vai ter um probleminha aí, porque vai ter os filisteus, né? O problema é que eles não vão desapossar todo mundo que eles deviam desapossar, né? E isso vai dar problema para eles depois, como Deus havia dito. E isso vai ser o problema desse povo. Então Deus está falando o quê? Vocês vão contornar aqui o Mar Morto, vão aqui contornar Edom, né? Os limites de Edom, vão vir por Cades Barneia, vão passando aqui, vão chegar na torrente do Egito, aqui final, na torrente do Egito. E qual vai ser o limite para esse lado aqui de vocês? O mar. Então vocês vão invadir toda a terra, daqui onde eu falei até aqui, o limite para vocês é o mar. Então, gente, era uma terra muito grande, né? Então, aqui o limite deles de Edom, do limite de Edom aqui, né? Dos limites da terra de Edom, até aqui, o limite deles vai até o mar, né? Vai até onde houver o mar, vocês vão. Então, aqui continua, né? Versículo 7. Este vos será o limite do norte, desde o mar grande, marcareis ao Monte Or, né? Então, vocês vão desde o Monte Grande, ali do mar grande, até Monte Or, que a gente lembra que é onde Arão morreu, né? Que é onde o rei lá, cananeu, né? Arad, né? Foi e levou um pessoal prisioneiro lá, né? Quando Arão morreu, que a gente já estudou sobre isso. Então, eles deviam ir os limites, Deus impõe todo o limite, né? Vai do mar até essa região que eu falei, né? Ali os limites de Edom. A gente lembra que realmente o Monte Or era um limite ali de Edom. Por quê? Porque eles foram pedir passagem para Edom e Edom não deu, né? Amém, Bispo Elzo, amém. A gente lembra que esse povo foi pedir passagem para Edom e Edom não deu passagem. E o que eles começaram a fazer? Contornar Edom. Então, Monte Or é um contorno de Edom, né? Então, eles têm que ir até o Monte Or ali, que é a divisa ali com Edom, mas não devem entrar na terra de Edom. Então, agora no versículo 8, Deus diz: desde o Monte Or marcareis até a entrada de Ramate, e as saídas deste limite serão até Zedade, né? Eu vou mandar depois esse mapinha aqui, gente, que eu imprimir, fica mais fácil de contextualizar depois, tá bom? Tem o Rio Jordão aqui no meio também. Eu vou fazer o quê? Eu vou selecionar com minha caneta preta toda a terra que Deus está falando, né? Porque senão vai confundir. Tem uma terra que tá do outro lado do Jordão e não fazia parte da promessa, né? A terra que faz parte da promessa é a do outro lado do Jordão. A terra que tá ali do outro lado do Jordão, que foi tomada por Gade, Ruben e Manassés, meia tribo, não fazia parte da promessa, né? Então, eu vou selecionar aqui depois com a caneta preta e mandar nos grupos, tá? Então, aqui continua, até a entrada de Ramate ali, né? E a saída deste limite serão até Zedade, né? Dali seguirá até Zifron e as suas saídas serão em Azar-Enã. Este vos será o limite do norte. Então, agora ele tá falando o limite ali de cima, né? No limite da parte de cima ali das terras a serem conquistadas, né? Então, eu vou mandar para vocês também, que chega aqui, ó, pelo meu mapinha, chega perto ali de Damasco, né? Quase perto ali de Damasco. Vai subindo ali, né? Para Hermon ali, ó, quase perto de Damasco.
tá? Aí eu vou mandar um mapa para vocês. Como eu falei, a geografia é mais difícil falando só geografia, né? Mas aí eu mando para vocês depois o mapinha, tá bom? Aí no versículo 10 continua: e por limite do lado oriental marcareis de Hazar-Enã até Sefã. O limite descerá de Sefã até Ribla, para o lado oriental de Aim, né? Depois descerá, este irá ao longo da borda do mar de Quinerete, para o lado oriental, gente. Tem o mar de Quinerete aqui também, no mapinha que eu imprimi. Onde fica esse mar de Quinerete? Vai ficar entre a terra que vai ser dada a Naftali e a terra que já foi dada ali a Manassés, tá bom? A meia tribo ali de Manassés. Então, a gente vai ver isso no mapinha que eu vou mandar para vocês, esse mar, tá? Mostra esse mar nesse mapinha. Então, no versículo 12, continua: descerá ainda ao longo do Jordão, né? Então, qual é o limite deles aqui? É o Rio Jordão. A gente lembra que a terra de Deus, da promessa de Deus, é do Rio Jordão para cá, né? Então, eles vão seguindo ali o Rio Jordão, que é o limite deles ali. E tem alguém que tá com o microfone aberto. Eu vou pedir para pôr no mudo, por favor, que dá interferência. Obrigada. Aí então diz assim no versículo 12: descerá ainda ao longo do Jordão e as suas saídas serão no mar salgado, né? Então a gente lembra, acabei de falar sobre o mar salgado, né? Então eles vão indo, qual que é o limite aqui que Deus está falando? Ó, vocês vão do mar de Quinerete, você cai aonde? No Rio Jordão. Então Deus tá falando de uma forma muito geográfica com esse povo. Deus está falando, ó, vocês vão pegar o mar de Quinerete, não sei se dá para vocês verem, tá tão pequenininho. O mar de Quinerete é esse mar aqui, gente. Fica entre Manassés e Naftali quando eles forem conquistar. Então vai ter esse mar de Quinerete e aqui no meio tem o Rio Jordão. E é isso que Deus está falando. Vocês vão, gente, pegar ali até a região do mar de Quinerete e vão vindo, descendo o Rio Jordão e pegando todas as terras. Até qual limite? Até o Mar Salgado. Mas Deus já havia falado do Mar Salgado. Então Deus está emendando, dando todos os limites ali realmente da terra, né? Ele está falando de uma forma muito geográfica com o povo. Então aqui diz no versículo 13: Moisés deu ordem aos filhos de Israel, né? E disse: ó, esta é a terra que vocês vão herdar por sortes, né? A qual Deus mandou dar a 9 tribos e meia. Por quê? A gente lembra que na verdade são 12, né? São 13 tribos com Levi, mas Levi não tem direito à herança, porque a herança de Levi é Deus, né? Então eles não vão ter uma terra de herança. Mas são 12 tribos, né? Sem contar com Levi, são 12 tribos. Porém, 2 tribos e meia já receberam a sua herança do outro lado do Jordão, né? Que foi Ruben, Gade e meia tribo de Manassés. Então sobrou o quê? 9 tribos e meia. Então essas 9 tribos e meia vão ser distribuídas dentro desse território todo que Deus está falando. A gente vai ver que, na verdade, esse território vai demorar, gente, para ser conquistado, né? Vai passar, né, Josué e vai ter terra para ser conquistada. Vai passar Davi, né? A gente vai ver, Jerusalém vai ser conquistada só por Davi. Então, vai passar Josué, vai ter bastante terra ainda a ser conquistada. Aí vem Davi e conquista. Vem Salomão e conquista. Mas mesmo depois de Salomão, ainda vai faltar terra para ser conquistada, né? E Ezequiel vai falar isso pra gente mais pra frente, né? Que faltaria ainda terra. Porém, o povo vai cair em desobediência e vai acabar indo lá pra Babilônia, né? Mas faltaria terra ainda, né? Mas esse povo só não vai conseguir conquistar o que realmente havia de promessa para eles, porque eles vão ser desobedientes, né? Não é por causa de Deus, não. É por causa deles mesmo, né? Eles vão se tornar, foi o que eu disse no início da aula, eles vão se tornar tão ruins, que eles vão ser piores do que aqueles que eram inimigos deles, e eles vão ser entregues aos inimigos deles, né? Então, esse povo, o erro de Israel sempre foi, né, a idolatria, né? O erro de Israel sempre foi, parece que era um povo que se deixava levar, sabe? Vai com os outros, né? Então, o grande erro deles é esse, né? Deus fala, ó, quando vocês entrarem na terra, não permita que ninguém que morava naquela terra habite com vocês. Por quê? Porque eu já estou expulsando eles dessa terra, porque a terra já chegou a tal ponto de suportar esse povo que já está vomitando eles. Então, eu já tenho tanta ira com esse povo que eu desapossei eles para colocar vocês no lugar deles, né? Então, não fiquem com eles nessa terra, senão vocês vão acabar sendo igual eles. E a gente vai ver que é o que vai acontecer. Eles vão acabar sendo até piores do que eles, né? Então, eles vão seguir por esse caminho. E o problema é que eles não vão obedecer a Deus. Deus vai falar, gente, quando entrar na terra, não deixem ninguém ali que morava ali naquela terra. Mas eles vão deixar.
Eles vão deixar, e o que acontece? Esse vai ser o problema. Aí mais pra frente eles vão querer tomar a posse das terras e não vão conseguir. Eles deixaram o povo lá, o povo cresceu, né? Tomou conta da cidade e depois eles querem ir lá tirar o povo para tomar a terra e não vai tomar. Esse é o problema, né? E lá na frente vai ter problema com a Filístia, né? Vai ter problemas assim por causa disso. Eles quiseram deixar o povo ali, né? E depois, mais pra frente, vão querer tirar o povo e o povo não vai sair. Então vai ser por conta da falta de obediência deles. Se eles tivessem obedecido a Deus, não tinha acontecido isso, né? Então no versículo 14 diz: porque a tribo dos filhos dos Rubenitas, né? Então são 9 tribos e meia que vão herdar desse lado do Jordão. Por quê? Porque Ruben já herdou do outro lado, Gad já herdou do outro lado e meia tribo de Manassés já herdou do outro lado. Aí no versículo 15 continua: essas 2 tribos e meia já receberam a herança delas do outro lado, lá do Jordão, né? Então elas não vão receber desse lado aqui, que é de Canaã. Então no versículo 16 diz que Deus falou ainda mais para Moisés e disse o seguinte: são estes os nomes dos homens que vos repartirão a terra por herança. Então agora, gente, é bem rápido, né? Essa parte agora final. Porque o que acontece? Vai ter que ter chefe para dividir a terra. Porque imagina, se for deixar lá cada um por sua livre consciência dividir a terra, né? Igual, por exemplo, vai ter um montante lá, esse tanto aqui é da tribo de Judá. Só que na tribo de Judá tem muitas casas, né? Imagina se for deixar eles resolverem ali, vão sair no braço, né? Então Deus vai colocar um chefe em cada tribo para dividir dentro da sua tribo as casas, né? Para que cada um receba ali a quantia de acordo com a sua casa, né? Vai ter a casa de Caleb, vai receber um lugar, a casa de outro chefe ali de Judá vai receber outro lugar, né? Então cada chefe de família vai ter um território, né? E quem é que vai dividir isso? Quem é que vai decidir isso? Quem é que vai ajudar na divisão da terra ali dentro das tribos, né? Os chefes das tribos, senão ia dar confusão, realmente, imagina. Aí um vai querer ficar na ponta igual Judá é enorme, né? Quando a gente for ver um mapinha, Judá é enorme, a terra de Judá, né? A maior também era a maior tribo que tinha, né? Então, é enorme a terra de Judá. Imagina, um queria falar, eu quero ficar lá em cima, o outro, eu quero ficar lá embaixo, né? Porque Judá era muito grande. Então, Judá tinha a parte do norte de Judá, no meio tinha Simeão, né? Simeão ficava no meio de Judá, e embaixo tinha o sul de Judá, tinha os lados ali de Judá, e Simeão perdido ali no meio de Judá. Imagina, a pessoa ia falar, não, eu quero ir pro norte, eu quero ir pro sul. Não, não é assim, né? Não é sua escolha, né? E Deus agora vai selecionar umas pessoas ali para ajudar nessa divisão, senão ia virar bagunça, né? Então é isso. Aí eu vou falar rapidinho e depois a gente vai começar a conversar sobre o problema disso, né? E o que aconteceu, né, hoje, que acontece hoje com esse conflito que há, né, entre os árabes, entre os judeus, tá bom? Então eu vou ler agora rapidinho, que é só nome de chefe de família, para ajudar ali na divisão da herança. Então diz assim: Deus foi, né, chamou Moisés e falou, ó, estes são os nomes dos homens que vão repartir a terra por herança. Quem? Eleazar, o sumo sacerdote, filho ali de Arão, né? E Josué, filho de Num, né? Josué ali, o sucessor de Moisés. A gente já vai começar a se acostumar com Josué, gente. É extraordinário também. A autoridade de Josué é diferente da autoridade de Moisés, é claro, né? É o que a Bíblia diz, ninguém falou face a face com Deus como Moisés falou, né? Mas Josué também foi extraordinário, gente. A gente vai ver quando numa guerra, numa batalha que tiver, a rotação da terra vai parar, né? O dia vai se estender. Nossa, é extraordinário, né? Então Josué também era extraordinário, gente. Mas é claro, não no mesmo nível de Moisés, né? Mas também, a gente vai gostar muito de estudar sobre Josué. Então, agora no versículo 18 diz, né? Tomareis mais de cada tribo um príncipe, né? Então, além de Eleazar, que é o sumo sacerdote, e Josué, que agora é o sucessor de Moisés, vai ter um príncipe de cada tribo, né? Exceto Levi, é claro que Levi não tem herança. Então, das outras tribos que têm herança e que vão receber a herança desse lado, né? Porque é igual de Ruben, de Gad, não precisa ter um chefe, porque eles já receberam a herança deles. Então, não precisa disso, né? Mas dos 9,5, né? Manassés vai precisar. Manassés ainda vai receber do outro lado meia tribo, né? Então, agora vai falar quem é que vai ajudando, né? O príncipe por tribo. Então, diz aqui no versículo 19 os nomes. De Judá, quem é que vai fazer esse trabalho? Caleb, é claro, né, gente? Caleb é um homem importante. A gente lembra, né, que ele e Josué foram os dois espias únicos que creram, né? Que creram e sobreviveram, né? Ali, aquelas 40 anos no deserto.
Caleb. Caleb é quem? Da tribo de Judá, filho de Jefoné. Então ele vai ali ajudar a repartir a herança de Judá. Então, versículo 20, da tribo de Simeão, quem vai ajudar? Samuel, né? Samuel, filho de Amiúde, né? Versículo 21, de Benjamim, da tribo de Benjamim. Elidade, né? Filho de Quislom, vai ajudar ali a dividir as terras para Benjamim, para os benjamitas ali, né? Da tribo de Dan, né? Quem vai ajudar? Buque, né? Filho de Jogli ali. Ele vai ajudar a distribuir a terra para os danitas ali, né? Então, no versículo 23 diz, dos filhos de José, né, que são Efraim e Manassés, quem? De Manassés vai ser o príncipe Haniel, né, o filho de Éfode, ele que vai ajudar a dividir ali para as casas de Efraim, né? Para a casa de Manassés. E para a casa de Efraim, quem é que vai ajudar? Quemuel, filho de Siftã, né? Então, ele vai ajudar a dividir as terras ali para Efraim. Então, na tribo de Zebulon, quem vai dividir ali a terra por casas, né? Quem vai ajudar ali na distribuição da herança? Elisafã, né? Filho de Parnaque, né? Versículo 26. Da tribo dos filhos de Sacar, o príncipe Paltiel, né? Filho de Azã, ele vai ajudar ali a tribo de Issacar. Da tribo de Aser, quem vai ajudar ali na distribuição das terras? O príncipe Aiude, né, filho de Selome. Versículo 28. Da tribo dos filhos de Naphtali, o príncipe Pedael, filho de Amiúde, né? Versículo 29. A estes o Senhor ordenou que repartissem a herança pelos filhos de Israel na terra de Canaã. Então, esses eram responsáveis por ajudar Eleazar, né, que é o sumo sacerdote, e Josué a dividir todas as heranças em todas as tribos, inclusive entre a tribo deles, né, por casa, né, senão ia dar bagunça, imagina ali, cada um querer tomar posse da sua casa, invadir, tomei posse, né, não, vai ser de uma forma ordenada. Então, o que acontece? Deus fala, né, quando esse povo, a gente viu na aula passada, quando eles forem entrar na terra, não é para eles terem dó, é para eles matarem e ficarem com a terra, não é para eles deixarem aquele povo ali, não tenham dó, matem esse povo, entrem e tomem posse da terra. Mas a gente vai ver que eles não vão cumprir isso, eles vão fazer aliança com esse povo e vão ficar, o povo vai ficar lá. O problema é esse, o povo vai ficar lá, eles vão fazer aliança, né? E aí depois, mais para frente, eles vão querer tirar esse povo de lá, porque o que acontece? Esse povo vai ficar lá, vai fazer aliança, e o povo vai crescer, gente. É claro, eles não pensaram nisso, né? O meu povo cresce. Então, o povo... aí eles vão querer tirar o povo de lá. E o povo não vai sair. É o que acontece. Depois vem aquela confusão com os filisteus, tudo. E o povo não vai querer sair, é lógico, né? Quem vai querer sair? Não, eles deixaram o povo crescer ali, né? E esse vai ser um grande problema, né? Um grande problema. E a gente vê, né? Na verdade, toda essa terra, todo esse espaço aqui que Deus falou, né? Josué não vai conseguir, né, alcançar na vida dele todo esse espaço, ele vai morrer antes de conquistar todas essas terras. Depois vem Saul, né, depois de muito tempo, gente, porque depois de Josué vem muitos juízes, viu? Porque Josué ali, né, depois da morte de Josué são levantados vários juízes ali sobre Israel, né? E a gente vê que depois começa a reconquista da terra, né? Vai conquistando o restante da terra ali em Davi. Então passa muito tempo, né? Esse povo sofre muito por erro deles mesmo de deixar ali, né? Aquele povo. Então aí Davi toma posse de algumas terras mais para frente, Salomão toma posse também, mas não tomaram posse de tudo ainda. A gente vê mais para frente, Ezequiel vai falar que ainda faltava terra. O problema é que o povo já foi para Babilônia, o povo já pecou contra Deus, né? Já ficou pior do que aqueles que estavam naquela terra antes deles, né? Foram vomitados daquela terra também, né? Então, pela desobediência a Deus, eles também foram vomitados daquela terra. Então, a gente vai ver que vai haver esse grande problema, né? Havia uma promessa linda sobre eles, era uma promessa grande, extraordinária, mas a falta de desobediência faz eles perderem, né? Eles vão ficar perdendo a terra, né? Se sujeitando à escravidão, se sujeitando a serem servos de outros povos, né? Por conta da desobediência deles, né? E hoje, né, ainda hoje há um grande problema com relação a isso, né? Igual assim, eu estava estudando um pouquinho, né, sobre isso, porque o que acontece, eu já tinha falado para vocês, né? Os árabes, eles descendem de Abraão, né? Os árabes descendem de Abraão. Os árabes descendem de quem? De Ismael, né? Ismael. Quem descende de Ismael, né? Quem vem de Ismael? Os muçulmanos, né? Os muçulmanos. Essa religião, né, islâmica, né, vem ali de Ismael. E os judeus, eles também vêm de Abraão.
né? Eles vêm por onde? Por Isaac. E aí é uma grande questão. Por quê? Porque o povo de Ismael, eles entendem que a promessa de Abraão foi sobre Ismael e não sobre Isaac, né? Então eles falam, não, a promessa. Existe a promessa, os dois concordam com a promessa. Essa é a questão das brigas de terra que há até hoje. Eles entendem que é verdade a promessa, eles concordam com a promessa. Só que os árabes falam, não, Deus prometeu para o meu povo, Deus prometeu para o povo de Ismael. E os judeus falam, não, Deus prometeu para o povo de Isaac. Então essa é a questão, né? E por isso que eles brigam tanto por terra, porque essa é a questão. Eles entendem que há realmente essa promessa, eles concordam com a promessa, mas eles dizem que não, que a promessa está sobre Ismael e a promessa está sobre Isaac. A gente já falou isso quando a gente estudou sobre Ismael, né? Então o que que acontece? De Ismael, né, descende Maomé. Né? Maomé é quem? Maomé é o Messias da religião islâmica, né? Da religião ali dos muçulmanos, né? Então Maomé descende de Ismael. Então eles alegam o quê? Que o Messias que Deus havia falado para Abraão, que viria de Abraão e abençoaria todo mundo, é Maomé. Por quê? Não viria de Isaac, né? Eles não aceitam, eles rejeitam o outro filho de Abraão. Então eles falam, não, vem de Ismael, porque Ismael foi o primeiro. Enquanto que os judeus não, realmente veio de Isaac, né? Mas é lógico, a gente sabe, a Bíblia diz que Cristo veio de Isaac, né? Mas aí há essa grande questão, há esse grande problema, né? Porque os árabes, então, eles querem tomar posse da terra deles. Eles falam, não, a promessa feita a Abraão é para mim, é minha. Eu sou descendente de Ismael, né? A palavra de Deus se cumpriu sobre nós, o Messias é Maomé. Então, eles querem tomar posse da terra, né? E os judeus perderam a terra, né? A gente viu por desobediência, né? Eles perderam, saíram, né? A gente lembra mais para frente, né? A gente vai ver a Babilônia, tudo, né? Ali mais para frente no tempo. Sim, eu vou mandar depois, Letícia, nos grupos, o mapa. Então, mais para frente a gente vai ver, né? No tempo romano ali também eles se perdem assim por desobediência, infelizmente, né? Mais para frente na história, falando hoje, gente, na história, depois do holocausto que teve ali dos judeus, sabe? Que houve ali na perseguição aos judeus, né? O que acontece? Os judeus, eles haviam saído lá do Oriente, né? Eles saem, se espalham pelo mundo e tal. E depois começou uma grande perseguição. A gente lembra de Hitler e tudo, né? Então teve uma grande perseguição. Depois do Holocausto, os judeus decidiram voltar para lá. Eles falaram, não, antes que vão acabar matando a gente, não vai ter mais judeu no mundo, eles falaram, né? Eles pensam que vão extinguir todo o judeu do mundo, então vamos preservar a nossa raça. Então eles decidiram voltar para lá, né? Quando eles voltaram para lá, eles fundaram a cidade dos judeus, né? Quando eles voltaram lá para o Oriente. E aí começou a grande problema, começou a grande confusão ali, né? Porque aí eles queriam ficar lá na região, né? E tomar posse da terra que era deles, mas os árabes também estão lá, então ficou aquela coisa, né? Porque aí os árabes são de Ismael e dizem que não, que aquela promessa de Abraão foi para Ismael, que o Messias é Maomé, né? E enquanto que os judeus não, né? Na verdade, os judeus não falam que o Messias é Cristo, né? A gente já viu isso, né? Os judeus, eles não aceitam Cristo como Messias, né? Os judeus dizem que o Messias ainda virá. Eles não aceitam. Para eles, alguém morrer na cruz é algo muito humilhante, deplorável. Então eles não conseguem aceitar que o Messias deles tenha morrido na cruz. Eles não conseguem aceitar isso. Então eles dizem que Cristo foi um homem extraordinário, realmente descendeu deles, operou as maravilhas que operou, mas não é o Messias. Então eles dizem que o Messias ainda virá. Então eles não aceitam que Cristo é o Messias. Porque há uma certa dificuldade, né? Deles aceitarem porque para os judeus, assim, né, os judeus realmente ortodoxos e tal, é muito difícil aceitar, né, que o seu Messias morreu numa cruz. Morrer numa cruz era uma coisa que não era aceitável para um judeu, né? E fora isso também, eles tinham aquela esperança, eles entenderam errado a mensagem, né, de Deus, a gente vai ver. Eles entenderam que o Messias deles viria para ser o rei do mundo inteiro, colocar eles
no foco do mundo inteiro para reinar aqui na terra. Eles não entenderam a mensagem direito, né? Então eles achavam que eles iam ser libertados nessa terra dos povos, iam reinar nessa terra. Eles não entenderam. Então eles acharam o quê? Que o Messias dele viria glorioso, viria de uma família rica, viria de um lugar bom, né? Viria de Jerusalém, não da Galileia, né? Então eles pensavam isso, né? Então por isso que há essa grande dificuldade ali para os judeus aceitarem. Então os judeus não aceitam Cristo como Messias, né? Mas eles entendem que o Messias ainda virá, né? Mas eles entendem que essa promessa é válida aqui de Abraão e querem tomar posse dessa promessa, né? Enquanto que o povo de Ismael também, por isso que há esse confronto aí, né? Mas nós somos cristãos, né? Nós fazemos parte do cristianismo e nós reconhecemos a Cristo como Messias, né? Então agora nós esperamos somente a segunda vinda dele, né? A gente não espera a primeira vinda dele como Messias, porque ele já veio. A gente entende já que Cristo é o Messias e ele veio como Messias, né? Então, essa é a diferença. Nós somos do cristianismo, né? Então, nós não somos, né, do islamismo, não somos do judaísmo, né? Nós somos do cristianismo, porque o judaísmo também não aceita Cristo como Messias, não reconhece a Cristo como Messias, né? Tá bom? Então, a gente vai encerrar aqui a aula hoje